Oh, Deus. Santificado seja o Senhor, Pai. Aleluia, sim. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Já está com a sua Bíblia na mão? Já está com uma caneta na mão? Seu caderno para você anotar, sua agenda? Nós vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Estudamos quarta-feira passada Marcos 1, versículo 1. Hoje nós vamos ler do versículo 2 ao versículo de número 8. Marcos, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo de número 8. Glória a Deus. Amém? Você achou? O Evangelho de Marcos fica no Novo Testamento, Mateus, depois é Marcos. Novo Testamento, segundo livro, em sequência, Novo Testamento, Marcos, capítulo de número 1, versículo 2. Palavra do Senhor diz assim: conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele vai preparar o teu caminho. Eu leio o versículo de número 3 agora. A voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, e eram batizados por ele no rio Jordão. E João vestia roupas feitas de pelos de camelo, e usava um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel silvestre. Olha o que diz a Bíblia. E essa era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então, nós estudamos aqui que o Evangelho de Marcos é o Evangelho da ação, da atitude. O Evangelho que fala muito da ação de Jesus, muito mais do que os seus ensinamentos, né? E esse é o período de preparação para o ministério de Jesus. O período de preparação para o ministério de Jesus, para Jesus se revelar, se manifestar como um pregador, um anunciador das boas notícias, ele tem 3 fases aqui antes dessa manifestação de Jesus. A primeira fase tem a ver com o ministério de João Batista, porque ele seria o precursor de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, que é o que a gente vai estudar hoje. A segunda parte desse período de preparação de Jesus para que ele se manifeste, depois vem o seu batismo, no capítulo 1 de Marcos, no versículo 9 ao versículo 11. E terceiro vem a tentação de Jesus, no capítulo 1 de Marcos, versículo 12 e versículo 13. Então esses 3 quadros aqui de situações, eles fazem parte de uma preparação para o ministério de Jesus na face da terra. Uma preparação para a manifestação messiânica de Jesus. Ele como Messias. A palavra Messias significa ungido, libertador. Aquele que seria ungido para trazer nova esperança para um povo que estava em trevas. Então são as 3 partes aqui até que Jesus se manifeste. A primeira delas é o ministério de João Batista, e a gente vai ver o que João Batista tem a ver com Jesus, por que João Batista precisava se manifestar primeiro, para que depois Jesus
também manifestasse o seu ministério, depois o batismo de Jesus e em seguida, logo em seguida, o tempo de tentação que Jesus enfrentou lá no deserto contra o diabo e o venceu lá, resistindo todas as tentações. Mas esse estudo é para uma outra situação, né? Para um outro momento. Então vamos lá. Esse é um período de preparação. A vida de João Batista, em que a vida de João Batista cooperou para o início do ministério do Senhor Jesus, né? Como a vida de João Batista foi uma preparação para que o ministério de Jesus viesse logo depois. Nós vamos ver aqui. Claramente a gente vai ver que com certeza João Batista, ele cooperou, ele pavimentou a estrada, a caminhada, vamos usar essa expressão, para que Jesus andasse sobre isso e cumprisse totalmente o seu ministério. Os sinais divinos claros na vida de João Batista para esse objetivo. Primeiro, nós vamos ver aqui que o nascimento de João Batista já foi um milagre. Se você abrir a sua Bíblia, você pode anotar para depois você ler, que nós não temos tempo, mas se você ler Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas, do versículo 5 ao 25, né? Capítulo 1 de Lucas, se você dá uma estudada, são 80 versículos, bem extenso o capítulo 1 de Lucas, mas ele vai tratar muito no capítulo 1 sobre a vida de João Batista. E vai tratar que João Batista foi um milagre, o nascimento dele já foi um milagre. Porque sua mãe não podia ter filhos, os seus pais eram idosos, o seu pai era um sacerdote que adorava a Deus, que engrandecia o nome do Senhor. Ambos, seu pai Simeão, sua mãe Isabel, seu pai Zacarias, sua mãe Isabel, ambos eram pessoas fiéis a Deus, pessoas idôneas, pessoas que buscavam o Senhor, que tinham uma vida plena, cheia do Espírito Santo, e Deus visita, num desses dias que o Zacarias está lá no templo adorando, apresentando as ofertas diante de Deus, Deus o visita através de um anjo declarando que ele teria um filho, que o nome do seu filho seria João. E Deus revelou para o coração dele isso, e o resultado é que, mesmo na velhice, mesmo não podendo ter filhos, Deus os visita abençoando como uma criança. Isso já era um sinal, né, de preparação para o ministério de Jesus, porque isso cumpriria uma profecia de que João viria para preparar o caminho. Olha o versículo 2 de Marcos, capítulo 1, diz que é como estava escrito nos profetas, tanto Malaquias como Isaías: eu enviarei à tua frente o meu mensageiro, está se referindo a João, e ele preparará o caminho. Então João Batista, o seu nascimento é um milagre para cumprir uma profecia e para mostrar que ele teria uma missão, né, clara. A missão dele seria preparar, aplanar, né? Aqui na cidade onde nós moramos, na cidade de Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, é uma cidade que tem bastante morros, né? Terrenos irregulares, bastante irregulares, e se você compra um terreno irregular, você precisa contratar uma máquina para aplanar o seu terreno. Se você quiser construir uma casa num local bom, você precisa contratar uma máquina que trabalha especificamente para isso. Então você aplana o terreno, você deixa o terreno plano, tira as deformidades, né? E prepara a terra, deixa a terra preparada para você construir a sua casa e concretizar lá o seu sonho da casa própria. Então essa expressão de que a essência do ministério de João Batista era preparar, tem algumas traduções que dizem preparar o caminho do Senhor. Essa palavra preparar tem a mesma ideia de aplanar, pavimentar, tirar as pedras do caminho
preparar, né? João Batista, é aquele batedor, era uma expressão de guerra, né? Os batedores eram aqueles que iam na frente para espiar como é que estava o inimigo lá, como é que estava a situação, e depois eles retornavam trazendo notícias para o comandante do exército. Então João Batista é esse batedor, ele vem na frente, ele vem preparar o caminho para que depois Jesus se manifeste, para que depois Jesus se revele como o Messias prometido. De que maneira João Batista aplanou esse caminho para que Jesus se manifestasse depois? Deus usou ele em algumas situações para concretizar o seu ministério e, consequentemente, cumprir o propósito de ser o sucessor, né, o antecessor de Jesus, aquele que vem antes. Então, primeiro, Deus usou ele através da pregação. A pregação foi um instrumento de Deus para aplanar o caminho, aplanar o coração dos homens, tirar as pedras, tirar as sujeiras do coração dos homens pela palavra, pela pregação de João Batista, né? Era pregação, arrependimento, confissão de pecado. As pessoas chegavam, as multidões foram atraídas a João e depois eram batizadas por João e mudavam de vida. Perguntavam: agora o que eu devo fazer? E os evangelhos dizem que João dizia: olha, você tem que mudar de vida. Se você roubava, você não pode roubar mais. E João ia explicando. Então era a pregação, o arrependimento, a confissão, o batismo e a mudança de vida. Foi uma maneira de Deus usar João para aplanar o coração dos seres humanos, para que quando Jesus chegasse, a terra tivesse já meio que preparada para receber a semente das boas notícias, das boas novas do Evangelho. Vamos seguir mais aqui. De que maneira João cooperou, né? Cooperou, vamos ver mais uma maneira que ele cooperou para o ministério de Jesus. Como profeta. O pai de João, em Lucas, capítulo de número 1, versículo 76, ele faz uma declaração. E ele diz assim: e você, menino, ele está se referindo ao filho dele. Ele está cheio do Espírito Santo, o filho nasceu, e ele profetiza ali, dizendo: olha, e você, menino, será chamado o profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Então João Batista, ele é um profeta, mais uma das maneiras dele preparar o caminho, através da profecia. E olha que interessante, faziam 400 anos que Deus tinha ficado em silêncio. Entre o Antigo e o Novo Testamento, entre Malaquias e Mateus, tem um período de 400 anos de história, e nesses 400 anos de história, Deus ficou em silêncio com a raça humana. Não se levantou profeta, não havia mais profecia, né? Nos moldes lá do Antigo Testamento, aquelas profecias do Antigo Testamento, não existiam. Deus se calou, Deus ficou em silêncio. A raça humana aqui e Deus em silêncio. João Batista é aquele que é levantado como grande profeta entre essas duas situações, entre essas duas alianças, entre a antiga aliança e a nova aliança, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele é considerado o profeta do Altíssimo. De fato, ele profetizou muitas vezes, ele apontou para Jesus como Cordeiro de Deus. Um dia Jesus estava passando e muitas pessoas estavam ali, e João Batista já era um pregador conhecido na época, e ele aponta para Jesus e ele diz assim: eis ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 35, deixa claro isso. Ele aponta para Jesus, ele é um profeta que profetiza apontando para Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo de número 35, deixa claro, muito bem claro isso, né? Então, irmãos queridos e amados, Deus decidiu
romper com seu silêncio usando um profeta. Deus decidiu romper com seu silêncio para trazer uma boa notícia ao povo. Qual é a boa notícia de Deus? A boa notícia de Deus é que o Messias está chegando. Arrependam-se e convertam-se, porque o reino de Deus está sendo estabelecido diante de vós. Essa é a pregação de João Batista. Essa é a profecia de João Batista. Arrependei-vos, pois, e credes no Evangelho. Arrependei-vos, pois, e credes nas boas notícias. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, deixa claro isso. Então, João Batista, desde o seu nascimento, né, e a sua vida, elas são a expressão de apontar para alguém maior. João Batista é uma placa de sinalização. Você imagina comigo que você está numa estrada dirigindo e para você se localizar no lugar onde você está, ou o que você deve fazer naquela via, você precisa olhar e ler as placas de sinalização, placas de sinalizações. Se não houver placas de sinalizações, você se perde. Você não sabe a velocidade que você pode correr ali naquela via. Então as placas de sinalizações, elas são extremamente necessárias para que você cumpra o seu objetivo, não transgrida as leis e fique no foco correto. João Batista é uma placa de sinalização, é uma profecia ambulante que se manifesta em Israel para preparar o ministério de Jesus, para limpar, né, o caminho para que Jesus ande sobre este caminho para anunciar as boas notícias, as boas novas. E é interessante que João Batista, ele tem uma vida toda peculiar, diferente, né? O versículo 6 diz que ele se vestia de roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhoto e mel silvestre. Para aquela época era uma pessoa diferente. A maneira o alimento dele, a maneira de se vestir, ele tinha todo um aparato peculiar, uma maneira de se portar peculiar. Era um esquisitão da sua época. Era um esquisito para a sua época. Para o seu tempo. Para aquele momento, as pessoas que olhavam para ele, muitas não davam nada para ele. Porque o jeito dele se vestir, o jeito dele se alimentar, a maneira dele se expressar, tudo isso, para muitos, para o mundo, era desvalorizado. É como diz o apóstolo Paulo, que a pregação da cruz é loucura para os que perecem. Mas para os que creem, é bênção, salvação e libertação de Deus. Libertação do Senhor. Então João Batista, apesar de no seu tempo ele ter uma maneira toda peculiar de ser, de se portar, ele é alguém que está cumprindo o seu propósito, está cumprindo, né, de fato aquilo que Deus determinou para ele. Outra coisa, uma característica interessante na vida dele. Ele é filho de sacerdotes. Sua mãe é de uma linhagem também, né, de uma tribo que saíam sacerdotes. Tanto a sua mãe como seu pai. Olha que interessante. Da tribo de Levi. São adoradores. São pessoas que servem na igreja. São pessoas que servem no templo. Servem desde a porta, desde limpar o templo, desde limpar em volta do templo até o altar. Desde o altar ao redor do templo, essa tribo tem uma função específica de terem um coração pronto a servir na obra do Senhor. Deus levanta alguém dessa tribo, filhos de pai e mãe dessa tribo, a tribo de Levi, de adoradores, de servos, que a maior expressão dessa tribo é o serviço, a seara de Deus, a obra de Deus, o reino de Deus. E Deus levanta alguém dentre eles, faz com que essa criança nasça em milagre,
e depois levanta essa criança. Mas olha o detalhe. Era comum que se um sacerdote gerasse um filho sacerdote, quando esse sacerdote estivesse envelhecendo e morresse, o seu filho ocuparia o seu lugar no grupo de sacerdotes. Isso era comum no meio judeu, no meio de Israel. Então, naturalmente, o que é que se espera de João, o Batista, o batizador? O que se espera de João é que ele se manifeste no templo, que ele se manifeste como uma voz profética dentro do templo, no altar do Senhor, lá no templo, na sua época. Mas o texto bíblico, os evangelhos dizem que João se manifestou a Israel, começou a se tornar conhecido em Israel. Deus o levantou não no templo, mas fora do templo. E a Bíblia diz que ele saiu do deserto. Em Lucas 3:2 diz que no deserto, olha lá, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João. Olha aí o profeta, né? Filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas 3, versículo 2, parte B. Mateus 3:1 diz: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Você consegue entender isso? Que não é conforme a expectativa dos homens, que não é conforme a cultura religiosa, que não é conforme uma pauta que está escrita, tem que ser naquela pauta, se fugir daquela pauta, se fugir daquele método, se fugir daquela maneira, não é de Deus. Você conhece alguém que julga o culto, julga a pregação, julga a maneira da pessoa adorar a Deus, a maneira da pessoa se expressar, a maneira da pessoa evangelizar, julga, porque tem uma pauta estabelecida na sua mente, uma pauta religiosa, um costume religioso, e imagina que Deus só se manifestará se for daquela maneira, daquele jeito. E a gente vê em João aqui que ele cumpre o seu propósito, mas ele cumpre o seu propósito rompendo com uma tradição religiosa, rompendo com o judaísmo da sua época. Todos esperam João. Olha a história de João, esse menino. Os pais não podiam ter filhos. Agora ele é um grande pregador. Agora ele é um homem de Deus. O que se espera de João? É que ele entre lá na escala do grupo dos sacerdotes, como seu pai fazia parte dessa escala outrora, e flua a partir do templo, e flua a partir do altar, e flua a partir de uma cultura religiosa. Mas Deus tem algo diferente na vida de João. Ele cumpre, ele não perde a essência, mas ele tem um método diferente, uma metodologia diferente, porque nós cremos no Deus de novidades. Nós cremos num Deus que traz revelações novas cada dia pela sua palavra, que é a maior das revelações, que traz iluminação. Nós cremos num Deus que não está preso a uma pauta religiosa, a uma denominação, a uma placa denominacional. Nós cremos num Deus que extrapola toda ideia e conceito religioso. Ele está muito além disso, muito além do que a gente possa imaginar, muito além, age muito além do que a gente possa pensar, discernir. O nosso Deus é assim. De maneira, queridos irmãos, que João Batista, se manifestando a Israel através da pregação e do batismo, por isso que o nome dele é João Batista, né? A ideia é batizador, Batista, né? Batizador, João o batizador. Não era comum na época que os judeus batizassem outros judeus. Só quem era batizado naquela época eram os gentios que queriam se converter ao judaísmo. Por isso eles eram batizados, tinha toda uma maneira, um ritual de fazê-lo. Mas João vem com uma proposta nova para aquele povo, dizendo: não é só os gentios,
Vocês que acham que nasceram numa cultura religiosa, que vocês estão herdando uma fé passada de geração e não precisam pedir perdão pelos seus pecados, não precisam se converter a Deus, vocês estão enganados. Convertam-se ao Senhor, creiam no Evangelho do Senhor, se arrependam, se batizem para a remissão dos vossos pecados. Aí todo Israel, diz a Bíblia, vai até ele e são batizados no Jordão. Inclusive o próprio Cristo, que a gente vai ver no nosso próximo encontro. Cumpre-se assim, então, João prepara o caminho para o Senhor. Em toda a sua vida, no seu nascimento até a sua morte, porque ele não abre mão dos seus valores. E você vai ver nos evangelhos, no evangelho de Mateus, capítulo 14, João sendo morto porque denunciou o pecado. Porque a voz profética é assim. Ela não faz alianças com o pecado. Ela não flerta com o mundo e com o engano. Ela é uma voz da verdade. E a voz da verdade nem sempre gosta de ser ouvida. Muitas pessoas nem sempre gostam de ouvir. A verdade que liberta é a mesma verdade que separa a luz das trevas, o santo do profano. A verdade de Deus na boca dos profetas sempre trouxe bênção para os obedientes e divergência para os desobedientes, juízo para os ímpios. Por isso sempre o evangelho de Jesus na boca de um profeta, de um discípulo, de um servo, vai trazer sempre uma divisão entre os que querem obedecer e os que se predispõem a viver numa vida de iniquidade e de rebelião. Sempre isso vai acontecer. Por isso não tem como, no tempo que nós vivemos, ser corretamente, politicamente correto, né? Tem essa expressão aí. Não tem como nós flexibilizarmos os princípios e os valores da palavra de Deus para a gente poder ser amigo do mundo, poder sermos considerados simpáticos por todos. Uma hora ou outra o evangelho vai separar, uma hora ou outra o evangelho vai acabar ferindo os ouvidos, como diz o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, dizendo que ia chegar um dia que a pregação do Evangelho do Senhor Jesus ia ser algo tão terrível para muitos, que seria como se fosse um comichão nos ouvidos. As pessoas não iriam gostar de ouvir o Evangelho de Jesus, porque seria um Evangelho que denunciaria o pecado e que apontaria o caminho do Salvador, do Messias, do Deus Santo, do Deus Santíssimo. João cumpre o seu propósito e agora eu quero finalizar fazendo algumas aplicações para nós, para mim e para você. De que maneira nós podemos, irmãos amados, de que maneira nós podemos servir também na obra de Deus como João serviu para iniciar o ministério de Jesus? De que maneira nós podemos servir no reino de Deus para que a obra de Deus prevaleça, para que a obra de Deus cresça, para que vidas sejam salvas e alcançadas? Primeira coisa, nós temos que ter consciência que nós somos um milagre de Deus. João descobriu muito novo que ele era um milagre. Aliás, João era tão cheio do Espírito Santo que quando Maria, grávida, vai visitar sua prima Isabel, mãe de João, e João está no ventre, ainda está no ventre de sua mãe, quando Maria sauda Isabel, faz uma saudação a Isabel, o menino pula dentro do ventre. O menino fica cheio do Espírito Santo, a mulher fica cheia do Espírito Santo desde o ventre. Ele era separado desde o ventre. Ele era um milagre desde o ventre. Você é um milagre de Deus. Você está vivo por um milagre. Se você fosse contar a sua história, se nós fôssemos contar a nossa história, cada um de nós temos histórias de milagres. O cuidado de Deus desde a gestação. O cuidado de Deus no seu desenvolvimento, na sua adolescência, na sua juventude. Você percebe os cuidados de Deus, a mão maravilhosa de Deus cuidando de você, cuidando do seu coração.
você é um milagre, assim como João. Você tem que entender isso. Se você entende isso, você vai ser instrumento de Deus para ampliar a obra do Senhor nessa terra, para apontar o Messias, para apontar o Salvador do mundo, que é o Senhor Jesus. Segundo lugar, descubra o seu propósito espiritual. Saiba que você não está nessa terra por acaso. Se você é um milagre, se você resistiu uma enfermidade, teve livramentos de um acidente ou de qualquer outra situação, você não está aqui por acaso, você não está aqui só para encontrar uma pessoa, casar, ter filhos e acabou-se. Não, há um propósito maior de Deus na sua vida. E você precisa entender isso. João entendeu isso, né? Que havia um propósito maior de Deus. E o pai de João fez essa declaração no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, né? Ele vai declarar ali, a partir do versículo, depois você pode ler em casa, Lucas 1, do versículo 57 ao versículo de número 80, o pai dele vai fazer as declarações, qual seria o propósito desse moço na terra. Deus revelou para o pai dele o propósito que ele tinha na vida do filho, e depois Deus revela ao próprio João. Ele começa a se perceber o porquê dele existir naquele tempo, onde a religião estava tão maculada, tão suja, tão misturada com politicagem, com dinheiro, com poder, com influência, com manipulação do grupo, da massa. No meio de toda essa situação, Israel gemendo debaixo da servidão do Império Romano, e a religiosidade, os religiosos só procurando o seu bem próprio, a sua valorização própria, só querendo o bem da sua família e usando o povo como manipulação para chegar, para galgar, para subir nas escadas do poder. É diante dessa situação que João descobre o seu propósito espiritual. Ele descobre da parte de Deus. Número 3, mesmo que as pessoas te achem esquisito, Deus quer usar a sua peculiaridade para a glória do seu nome. Você tem o seu jeitinho, você tem a sua maneira. Tem os que falam demais, tem os que são calados demais, tem os que sorriem, tem os que são mais um pouco mais diferente, personalidade, jeito de ser, maneira de ser. Cada um tem a sua particularidade. Por isso que nós somos pessoas. A palavra pessoa vem da palavra persona, personalidade. É a mesma ideia. Cada um tem a sua personalidade. Deus respeita essa personalidade. Aliás, Deus que criou você. É verdade que o pecado deu uma distorcida em tudo isso, mas tem algumas características que só você tem, inatas dentro de você, que só você tem. E Deus pode usar isso, apesar de outras pessoas terem um juízo sobre você diferente. Você imagina o juízo que o pessoal tinha de João naquela época? O julgamento que João teve que enfrentar. Um filho de sacerdote que não quer estar no templo, religiosamente cumprindo. Ele era um homem espiritual, certamente, provavelmente, ele fazia tinha lá os seus tempos, mas ele rompe com aquele conceito religioso, né? Então ele é alguém esquisito na sua maneira de se vestir, ele é esquisito para a sociedade, ele é esquisito para os religiosos da época, para os pastores, para os líderes. Mesmo assim, Deus usou para glorificar o seu nome. Então não tem ninguém tão esquisito, tão diferentão, que possa pensar assim, não, mas como nesse meu jeito de ser, mal consigo falar, não sei me expressar, não sei cantar, não sei pregar, não sei encenar, o que eu vou fazer na obra de Deus? Deus tem algo para você realizar. Deus tem algo para você fazer. Está determinado por Deus, você precisa descobrir isso, em nome do Senhor Jesus. Vamos seguir aqui. Outra coisa que nós aprendemos é: seja agente de um novo tempo. Deus rompeu o silêncio de 400 anos para usar um esquisitão lá do deserto, para usar alguém que não era valorizado pela cultura religiosa, para romper um tempo de silêncio,
para trazer a palavra de esperança, de vida e de libertação para o povo. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Quer que nós sejamos um agente de um novo tempo. Declarar um novo tempo de Deus para essa terra, um novo tempo de Deus para as famílias, um novo tempo de Deus para a igreja do Senhor no Brasil, no mundo, um novo tempo do Senhor. Creia nisso, que Deus quer te usar para essa verdade espiritual. Você pode ser um profeta dessa nova geração, um profeta que vai profetizar em nome de Jesus, declarar a palavra de vida, a palavra de Deus para aqueles que estão desesperançosos. Deus conta com você e Deus pode usar você para essa realidade. Vamos seguir aqui. Outra coisa, não negligencie a sua missão, jamais. Não pense em parar, não pense em olhar para trás, não pense em desanimar, não pense em entregar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, o talento que Deus colocou nas suas mãos. Em nome de Jesus, persevere. Não se preocupe se você não está cumprindo as expectativas das pessoas, mas se disponha para cumprir as expectativas de Deus para com você. Sabe? Tem gente que quer viver só em função de cumprir as expectativas dos outros. Às vezes do esposo, às vezes da esposa, às vezes dos filhos, às vezes do patrão, às vezes do pastor, às vezes do líder religioso, às vezes da sociedade em volta. E eu entendo aqui, em tudo que nós estudamos, que o grande objetivo de João era cumprir a expectativa de Deus com relação a ele. Para muitas pessoas, ele frustrou com expectativa. Talvez, quem sabe, o seu próprio pai, que talvez tivesse a expectativa que ele fosse um sacerdote saindo do templo. Quem sabe da sua mãe, quem sabe dos seus parentes que acompanharam o seu nascimento milagroso, quem sabe dos religiosos da época. Mas a grande questão e a grande lição que nós temos aqui é que nós temos que cumprir as expectativas de Deus e não dos homens. Nem sempre você vai conseguir cumprir e agradar a todos. Nem sempre você vai conseguir agradar gregos e troianos. Já viu esse ditado, né? Não tem como agradar a todo mundo. Às vezes algumas pessoas vão até se frustrar olhando para você. E, puxa vida, mas olha, eu tinha uma expectativa tão grande com relação ao fulano, ao ciclano, ao beltano. E a gente entende aqui que João não estava preocupado em cumprir expectativas, em suprir expectativas racionais e humanas. Ele não estava preocupado com o que estava achando com a pregação dele, com a maneira dele se vestir, com a maneira dele comer, com a maneira dele se portar, com essa nova maneira de pregar, com o novo ensino de batismo para o arrependimento. Ele não estava preocupado se isso estava mexendo lá nos corredores do poder religioso, dos fariseus, dos saduceus, dos publicanos, dos herodianos, que eram grupos religiosos políticos. Está preocupado. Ele quer cumprir a expectativa de Deus. Você tem cumprido as expectativas que Deus tem desejado para você? Mesmo que isso, de certa forma, fira a racionalidade de pessoas com relação a você? É isso que nós temos que crer e é isso que nós temos que guardar. Que Deus nos ajude, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e no poder do Espírito Santo, a cumprir e entendermos o que Deus tem para nós e cumprirmos isso de maneira que a gente possa estar expandindo o reino de Deus e cada dia mais preparando o coração dos homens para que o Messias reine, para que o Messias de fato seja o Deus dessa geração, o Deus desse país, né, do nosso país. E que o Senhor nos use para isso, para sermos placas de sinalização apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe tua casa, que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe sua descendência. Persista, persevere, porque você é muito amado e há um grande propósito de Deus
na sua vida e através da sua vida. Tudo isso redundará, tudo isso conduzirá para que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida e através da tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. A Eliane vai estar orando para nós, nós vamos orar juntos. Eu queria que você orasse com a gente, nós estamos já encerrando esse tempo. Nós vamos falar com Deus, pedir essa unção do Espírito Santo, pedir esse poder do Espírito Santo para a gente avançar e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amado Aleluia. Jesus, mais uma vez nós clamamos a Ti, Pai. Oh, papai. Clamamos a Ti porque ouvimos a Sua palavra Oh, e todas papai. as vezes que o Senhor fala no nosso coração, nós queremos Te obedecer, Oh, Senhor. Jesus. Então nós Te pedimos, Deus, que assim como o Senhor usou Jesus a vida de João, Oh, Senhor Deus. querido, de tantos outros discípulos, Oh, Deus, para Senhor, fazer a diferença, Jesus Senhor, Cristo. em um tempo, Senhor Oh, querido, de Senhor, crise, em um tempo, Senhor, Senhor, de Senhor, dificuldade, Senhor, para Senhor. mudar, Senhor, uma nação inteira, Oh, Jesus, Deus. para glorificar e exaltar o Seu nome. Sim, Pai. Que assim seja, Senhor, na nossa vida e na nossa história. O Senhor nos dê unção todos os dias, sabedoria, Senhor, vindo da Sua parte, para nós também influenciarmos, Senhor, a nossa geração, para nós influenciarmos, Senhor, aqueles que nos rodeiam. Sim, Para papai. também, Senhor, a buscar ao Senhor, a ter o Senhor como Salvador da sua vida, Deus. Nos ajuda, Pai, todos os dias a sermos, Pai, profetas da nossa geração. Que nós possamos servir a nossa geração de maneira, Senhor, conforme o Senhor quer para cada um de nós. Paizinho, eu clamo a Ti também sobre os meus amados que nos ouvem, Senhor, neste momento. Que o Senhor também enche, Deus, o coração deles. Enche o coração deles, Senhor, de temor do Senhor, de unção e de ousadia. Para que aonde eles forem, Senhor, eles sejam agentes do Seu reino. Aleluia. Para, Senhor querido, que muitas vidas sejam salvas. Deus, nós sabemos que nós vivemos num tempo difícil, num tempo de crise, onde, Senhor, muitas pessoas têm partido sem o Teu amor, sem a Tua graça. Mas nós sabemos que não foi isso que o Senhor sonhou para o ser humano. O Senhor veio para salvar e libertar os perdidos. Então que o Senhor use, Pai, a cada um, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Toma as nossas vidas nas Suas mãos. Nos dê também um restante de noite abençoado pelo Senhor. Que esse final de semana seja também cheios da graça do Senhor e da unção do Teu Espírito Santo. E abençoe a cada um. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe você. Domingo temos o nosso culto de adoração ao Senhor. Queremos fazer essa live, esse culto a partir lá do templo, já em nome de Jesus. Então eu creio que vai ser uma bênção, tá bom? Você assista aí da sua casa. Já preparamos o ambiente e creio que nós vamos fazer de lá com um tempo de louvor, de adoração. Vai ser uma bênção do Senhor às 19 horas do domingo, tá bom? Conto com a sua assistência, você assistir e também usar desse instrumento para abençoar outras pessoas, tá bom? Uma semana de vitória, até domingo, Deus abençoe vocês, um beijo no coração de todos, estamos juntos, vamos avançar, Deus está conosco nessa caminhada. Uma boa noite a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Boa noite, amados, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês de maneira poderosa e especial.